Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo do nosso assunto desse mês de novembro. Dando continuidade hoje, nesta aula de hoje, nós vamos estudar as relações trigonométricas nos triângulos retângulo. Na aula passada, a gente viu as relações métricas no triângulo retângulo, onde a gente estudou lá o Teorema de Pitágoras, não é isso? Lá na aula passada, só fazendo uma recapitulação do que foi que a gente viu. Lá na aula passada, nas relações métricas no triângulo retângulo, a gente viu que no triângulo retângulo nós temos os três lados, né? Como a gente conhece, todo triângulo tem. E aí esses lados desse triângulo retângulo recebem nomes especiais, né? A gente viu que sempre o maior lado do triângulo, ou então o lado que está bem oposto ao ângulo de 90 graus, ó, esse aqui, ó, nós sempre chamamos de hipotenusa. Hipotenusa. E os outros dois lados que sobraram, nós vamos sempre chamar eles de cateto. Aqui é um cateto e esse outro lado aqui, também outro cateto. Aí lá no Teorema de Pitágoras, a gente viu o seguinte, ó, que a soma dos catetos ao quadrado sempre vai ser igual à hipotenusa ao quadrado. Ou seja, para organizar a gente faz uma relaçãozinha, uma fórmula. Vou até colocar aqui, ó, Teorema de Pitágoras. Ó, Teorema de Pitágoras. Nada mais é do que essa fórmulazinha aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado. Eu gosto de colocar as letras de acordo com a abreviação dos nomes. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Ó, o primeiro cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, essa relação aqui, ó, é o que nós chamamos de Teorema de Pitágoras. E ela vai servir para a gente poder descobrir valor desconhecido de algum lado do triângulo retângulo. Por exemplo, eu posso conhecer dois lados, dois catetos. Eu não sei qual é a hipotenusa. Eu faço o Teorema de Pitágoras e descubro o valor da hipotenusa. Ou eu posso ter já o valor da hipotenusa e apenas de um cateto. Através do Teorema de Pitágoras, a gente descobre qual é o valor do outro cateto, certo? A aula passada a gente viu isso aí. Já na aula de hoje, a gente vai aprofundar um pouco mais e vamos ver as relações não mais métricas, e sim trigonométricas, nos triângulos retângulo, certo? Essas relações trigonométricas nos triângulos retângulo, nós vamos ver, por enquanto vamos ver apenas três relações, ó, que são essas três aqui que está mostrando na folha. Ó. Primeira relação é uma que nós chamamos de seno, certo? Ó, eu só abreviei, mas o nome é seno. A outra, a gente só usa a abreviação também. Coloquei só COS, mas o nome é cosseno. E essa última aqui é tangente. A gente abrevia TG. Ó, tangente, certo? Então, são essas três relações trigonométricas que nós vamos estudar hoje. E essas relações, cada uma delas é como se fosse uma fórmula para a gente trabalhar no triângulo retângulo. A primeira relação, que é o seno, ó, como é a fórmula do seno, dessa primeira relação trigonométrica? Ó. A fórmula dele é o seguinte, ó, é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Do cosseno, é a medida do cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa, é uma fórmula. E a tangente é a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Agora aqui, né, nesse caso, nós temos que aprender, ó, diferenciar quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente. Lá no Teorema de Pitágoras, para a gente só importava a gente saber quem era a hipotenusa e quem eram os dois catetos, certo? Cateto e cateto. Agora aqui, nas relações trigonométricas, nós temos que saber dos dois catetos quem é o oposto e quem é o adjacente, certo? E isso é bastante relativo, essa questão de quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Porque isso daí vai depender do ângulo que nós vamos trabalhar. Ó, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser trabalhar nesse triângulo aqui, as relações trigonométricas, nesse triângulo,
deste ângulo aqui, ó. Que eu coloquei aqui ângulo beta, que pode ser um ângulo qualquer, 45 graus, 30 graus, certo? Então, ó, a hipotenusa sempre vai ser a mesma, né? Agora o cateto, ó, eu tenho esse cateto e esse. O cateto oposto desse ângulo vai ser quem? Esse aqui, que está oposto, está lá de frente, do outro lado, ó. Então, eu vou chamar esse cateto aqui de cateto oposto. E o cateto que está do lado do ângulo que eu estou trabalhando vai ser cateto adjacente, ó. CA, a gente abrevia, e cateto oposto eu costumo abreviar com CO, cateto oposto, certo? E isso daí vai ser relativo de acordo com o ângulo que eu vou trabalhar. Agora, se eu vou trabalhar o ângulo alfa aqui, ó, quem é o cateto oposto dele? Agora, esse cateto aqui de baixo, que antes eu chamei de cateto adjacente, se eu fosse trabalhar o ângulo alfa, esse daqui, ó, esse cateto aqui embaixo já seria agora o cateto oposto, certo? E esse outro cateto, ó, que está do lado do ângulo que eu estou trabalhando, seria o cateto adjacente. Então, essa questão aí de quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente vai depender do ângulo que nós vamos trabalhar, certo? E para resumir essas três relações, ó, aqui é porque eu coloquei a escrita toda, mas a gente costuma, ó, resumir assim a fórmulazinha, ó. Seno de um ângulo qualquer, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, eu coloquei foi seno. Deixa eu fazer essa ressalva, que é cosseno, tá? Que eu repeti aqui, sem querer. Mas no caso aqui, ó, cosseno. Estamos falando do cosseno. Cosseno. Cosseno do ângulo qualquer é cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente do ângulo qualquer, cateto oposto sobre cateto adjacente, tá bom? Eu vou repetir bem aqui embaixo essas três relações aí, ó, de forma abreviada, para não confundir, até porque ficou borrado aqui, né? Então, eu vou repetir aqui, ó. O seno, a relação do seno, ó, vai ser, ó, cateto oposto, ó, CO, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Quem vai ser o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E quem vai ser a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então, basicamente, nesse assunto de hoje, a gente vai estudar essas três relações aqui, ó. São três fórmulas, vocês vão ter que memorizar elas desta forma aqui, para quando a questão pedir, por exemplo, calcule o seno do ângulo de 45 graus. Aí, se está pedindo para calcular o seno, eu vou pegar a fórmula do seno, e aí eu faço o cálculo, substituo a fórmula, os valores. Se a questão quer que a gente calcula a tangente, então eu pego a fórmula da tangente, e aí eu substituo os valores e acho o resultado, certo? Vamos para a prática. Vamos fazer uma questãozinha que vai envolver essas três relações aí, ó, para a gente entender melhor. Ó, exemplo. No triângulo retângulo ABC, é a questãozinha aqui, ó, da figura ao lado, abaixo, eu coloquei abaixo, né? Calcular o valor do, ó, tá pedindo pra gente calcular o seno, cosseno e a tangente. De que ângulo? Do ângulo C. Então, ele quer que a gente calcule o seno, cosseno e tangente desse ângulo aqui, ó, que é o ângulo C, ó, esse ângulo aqui, certo? Então, daí, nós já vamos ver quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente e quem é a hipotenusa. A hipotenusa, como vocês já sabem, ó, é sempre o maior lado do triângulo, ou então o lado que é oposto a esse ângulo de 90 graus aqui, ó. Quem é o oposto dele? Está do outro lado, ó. Está lá na frente, ó. Esse aqui, ó. Então, esse lado aqui eu vou chamar ele de hipotenusa. Esses outros dois vão ser os catetos. Só que agora eu vou ter que saber quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Como eu estou trabalhando no ângulo C, a questão pediu para a gente calcular o seno, cosseno e tangente do ângulo C, ó. Então, é esse ângulo aqui. Quem é o cateto oposto dele? Ó? Quem está lá do outro lado, ó. Lá de frente, ó. Isso aqui. Então, esse daqui vai ser o cateto oposto. E o outro cateto que está do lado dele vai ser cateto adjacente. Eu vou apenas abreviar aí, ó. Cateto adjacente. Pronto. Se eu sei quem é a hipotenusa, quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente, agora é só partir para o cálculo. Vamos calcular primeiro o seno. Ó. O seno de quem que estamos calculando? Do ângulo C, ó. Do ângulo C. É igual.
Qual é a fórmula lá, a relação do seno? É cateto oposto sobre hipotenusa. Aí eu vou substituir, ó, o seno do ângulo C é igual. Quem é o cateto oposto desse ângulo C? Esse aqui, ó. Então é 2 que eu tenho lá. Então vai ser 2 sobre hipotenusa. Quem é a hipotenusa desse triângulo aí, ó? 4. Pronto. Não dá para fazer uma divisão exata, mas dá para a gente fazer uma simplificação. Ó. Simplificando por 2. Eu vou ter aqui como resultado, ó, seno de C igual, ó, 2 dividido por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, pronto. A gente encontrou que o seno desse ângulo C é 1/2. Agora vamos calcular o cosseno. Ó. O cosseno, cosseno, vou só abreviar, de que ângulo? Do ângulo C. Do ângulo C, ó, é igual. A relação do cosseno, qual é a formulazinha? É cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos substituir, ó. Cosseno do ângulo C é igual. Quem é o cateto adjacente do ângulo C? Ó? É o de baixo. Então, é 2 raiz de 3 sobre... Quem é a hipotenusa? 4. 4. Dá para simplificar, ó. 2 e o 4, novamente. Ó, simplificando por 2, vai ficar cosseno de C igual 2 dividido para 2, vai dar 1, né? Ficou 1 oculto, sobra a raiz, sobre 4 por 2, dá 2, certo? Aqui não dá para fazer divisão. Se a questão não tivesse feito essa observação aqui, ó, eu já podia parar por aí. Só que ele pediu para a gente considerar que a raiz de 3 é igual a 1,73. 1,73. Então, nós podemos, ó, muito bem substituir a raiz de 3 por esse valor. Porque se a questão fez essa observação, é porque ela quer que a gente faça essa substituição aí. Ó. Então, vai ficar, ó, cosseno de C é igual. Quem é a raiz de 3? Ó? Ele disse lá que é 1,73 sobre 2. E se a gente for fazer essa divisão, não dá exata, mas lá no livro, nesse exemplo, ele fez a divisão. Deu, ó, cosseno de C igual a 0,86. Então, aqui, ó, é o resultado. O cosseno do ângulo C é esse aí, ó. O cosseno, tá? Lá no livro, foi feita também essa divisão. 1 sobre 2 é a mesma coisa de quanto, ó? De 0, ó. Então, é a mesma coisa se eu deixasse assim, ó. Seno de C é igual a 0,5. Seria a mesma coisa. Certo? Não teria problema nenhum. Deixar assim ou na forma fracionária. E por último, vamos calcular aqui quem ainda ele pediu. A tangente. Tangente, ó. A tangente, vamos ver se cabe aqui na frente, ó. Tangente de C é igual. Cateto oposto, que é a formulazinha, ó. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Substituindo, ó, tangente de C é igual. Quem é o cateto oposto? 2. Quem é o cateto adjacente? É 2 sobre raiz de 3. Eu vou separar aqui esses cálculos para não ficar misturado. Ó. Cálculo do seno, do cosseno, ó, e vou fazer a da tangente aqui. Vamos lá. Para continuar esse cálculo, dá para a gente simplificar aqui, ó, cortando ou então dividindo por 2, ó, né? 2 por 2 em cima vai ficar 1. Logo eu tenho tangente do ângulo C igual a 1 sobre, e 2 por 2 dá 1, 1 fica oculto. Sobra só o 3 aqui embaixo, ó. 3. Sempre que em uma fração, ó, só relembrando, isso aqui talvez a gente até já estudou. Sempre que na fração o denominador é uma raiz, um radical, nós temos que fazer a radicalização desse radical, certo? Nós fazemos esse processo da seguinte forma. Aqui vai ficar um pouco apertado, mas eu vou tentar fazer aqui de lado, ó. Meio que deitado o cálculo para ver se cabe. A tangente é igual. Para fazer essa radicalização, ó, eu vou repetir essa mesma fração
e multiplicar por esse radical que está embaixo. Eu vou multiplicar tanto no numerador como no denominador. Aí eu multiplico, ó, certo? Eu peguei esse denominador que tem um radical, vou repetir lá na frente, multiplicando tanto no numerador como no denominador. Esse processo sempre vai ser preciso fazer quando eu tiver uma fração assim, ó, que no denominador é um radical. Eu tenho que fazer isso daí. Aí vai ficar, ó, tangente do ângulo C igual 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar a raiz de 9, certo? A raiz de 3 eu posso, ó, substituir lá, ó. Vai ficar tangente de C igual. Quem é a raiz de 3? É 1,73 sobre quem é a raiz quadrada de 9? 3. E eu tenho aqui por fim, ó, uma divisão, ó, 1,73 dividido para 3. Não vai caber o resultado aqui embaixo. E aí, como vocês estão prestando atenção no que está sendo explicado, eu vou colocar esse resultado final lá em cima, tá bom? Colocar lá em cima esse resultado final. Tangente de C é igual. Fazendo essa divisão, 1,73 dividido para 3 vai dar 0,57. Certo? Então, esse é o resultado, a tangente. Ó. Tangente de C é igual a 0,57. Certo? É simples. Só precisa saber as três relações, aprender as três e saber reconhecer quem é hipotenusa, quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente. E aí fica fácil de fazer o cálculo. Continuando. Nessa parte do assunto também ainda é importante ressalvar aqui, ó, destacar a respeito dos ângulos notáveis. Ou seja, são os ângulos muito utilizados nessa parte aqui da trigonometria, que são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, certo? Ele é tão assim, tanto usado, que os livros gostam de já ensinar uma tabelazinha, para que quando for preciso, a gente já recorra a essa tabela e já saiba dos resultados, ó, destes ângulos, do seno, cosseno e da tangente, ó, que é esse aqui, ó. O ângulo de 30 graus, o seno de 30 é 1/2, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 2, e assim segue, ó, de 45, ó, tanto o seno, cosseno e a tangente, do ângulo de 60, tá aqui o seno, cosseno e a tangente, certo? Então, esses ângulos aí são muito utilizados e geralmente nós vamos precisar desta tabelazinha para resolver expressões utilizando essas relações trigonométricas. Ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma expressão aqui, ó, cosseno de 45 mais seno de 30 dividido para cosseno de 60. Então, para resolver, nós vamos lembrar dessa tabelazinha aqui e vamos substituir os valores. Ó. Quem é o cosseno de 45? 45, cosseno, isso aqui, ó, cosseno de 45. Então, eu substituo aí, ó, vai ficar raiz de 2 sobre 2 mais... Quem é o seno de 30? Aí eu vou procurar, ó, 30, o seno, aqui, ó, 1 sobre 2. Aí, ó, sobre, embaixo aqui no denominador tinha cosseno de 60. Quem é o cosseno de 60? 60, cosseno, ó, 1 sobre 2 também, ó, 1/2. Pronto. Então, eu tenho aqui uma fração envolvendo frações, tanto no numerador como no denominador. Ó, essas duas frações aqui eu posso juntar, porque o denominador é igual. Agora, já o radical com 1, eles não juntam, porque não são semelhantes, certo? Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 2 mais 1 sobre o denominador deles dois aqui, ó, eu junto em um só, porque são semelhantes. E aí, tudo isso daí sobre quem tinha aqui embaixo, ó, 1 sobre 2, no denominador aí, ó. 1 sobre 2. Trazendo para cá, temos divisão de fração. Como é que eu faço a divisão entre duas frações? Ó? Eu conservo a primeira fração, que é a de cima, ó, raiz de 2 mais 1 sobre 2, e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração, que é a que está embaixo aqui. Ó. Era 1 sobre 2, o inverso vai ser 2 sobre 1. Raiz de 2 mais 1 vezes 2 vai dar raiz de 2, vamos ver aqui como é que fica. Raiz de 2, cadê? Isso, raiz de 2 mais 1 vezes
vezes 2, eu vou ter aí, ó, raiz, eu vou multiplicar duas vezes, ó, propriedade distributiva, ó. 2 vezes a raiz de 2 vai dar 2 raiz de 2, mais 2 vezes 1 vai dar 2. Pronto, sobre 2 vezes 1 dá 2. Aí eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui. Não posso cortar esse outro 2 porque ele está com operação de adição. E a gente não pode fazer o cancelamento, ó, quando é adição. Eu posso fazer quando está multiplicando. O 2 está multiplicando. Então eu cancelo esse 2 com esse. Embaixo não sobrou ninguém, né? Então a resposta vai ser, ó, raiz de 2 mais esse outro 2 aqui também que sobrou. Logo, o resultado dessa expressão aqui é raiz de 2 mais 2, certo? Então, toda vez que envolver expressões com relações métricas, né, trigonométricas, nós vamos poder usar essa tabelazinha aqui para pegar os valores e fazer a substituição, certo? Então, a nossa aula de hoje é só essa. Essa parte aqui do assunto já faz parte da unidade 10 do livro, certo? Então, nesta nossa prova, vai ser a unidade 9 e unidade 10. A gente está fazendo de forma resumida, devido ao tempo, mas o que tem de mais importante em cada um desses capítulos foi repassado. Tanto da unidade 9, trabalhando o teorema de Pitágoras, como agora na unidade 10, estudando as 3 relações trigonométricas, certo? Então, estude aí com atenção e boa aula a todos.